Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. Se você é apaixonado com futebol, tecnologia, empreendedorismo e inovação e esportes, este é o seu podcast. E o nosso tema de hoje ele é muito especial. A nossa convidada ela é especialista em cultura Disney e experiência com os usuários. Então, eu gostaria de chamar aqui para essa mesa, falar um pouquinho do que ela vem desenvolvendo. O nosso tema principal é tecnologia e desenvolvimento humano. O poder de criar a melhor experiência do cliente. Então, se você é um gestor, um diretor de empresa, um C-Level e gostaria de conhecer um pouquinho de como encantar o seu cliente, o seu colaborador, vem cá e segue a gente. A nossa convidada, ela é especialista em experiência do cliente cultura Disney. Ajuda gestores e profissionais a alcançarem os melhores resultados por meio de palestra e formações personalizadas. São mais de 20 anos de experiência e com mais de 55 mil profissionais formados em programas de desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Rosana Nogueira. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite, por poder participar dessa mesa aqui de bate-papo. É uma honra, é um privilégio poder bater esse papo contigo. Seja muito bem-vinda, Rosana? Muito obrigada, Fernando. O privilégio é todo meu. Espero que seja um bate-papo produtivo e que a gente se divirta e aprenda bastante aqui. Que bacana, Rosana, que bacana. Mas antes, de entrarmos aí na sua trajetória, como tudo começou, gostaria de saber quem é você. Me fale um pouquinho de você. Difícil falar da gente às vezes, né? É verdade, Rosana. Eu sou Rosana. Comecei a minha trajetória como uma pessoa extremamente tímida, com muita dificuldade de falar, e quando eu comecei a trabalhar, eu tinha dificuldade também de treinar as minhas equipes. E aí eu comecei a desenvolver treinamentos para a minha equipe e deu muito certo, e aí eu fui perdendo a timidez e fui criando treinamentos com aquilo que eu acredito, que são treinamentos práticos, aplicáveis, que as pessoas possam usar para melhorar a vida do cliente e, consequentemente, os resultados. Que legal, Rosana. Você mencionou aí timidez. Muito. E eu quero saber como que foi essa sua trajetória profissional, formação, como que iniciou aí a profissional, Rosana? Eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu era bancária e sempre muito tímida, e eu comecei a perceber que as pessoas que não verbalizam bem, que não se comunicam bem, às vezes perdem muitas oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu comecei a desenvolver a minha oratória e fui fazer um curso de publicidade, me apaixonei pela publicidade, depois marketing, e aí no meio de um trabalho eu percebi que eu gosto muito de gente. E gostar de gente não é tão simples porque as pessoas são complexas. E aí comecei a entender que era preciso, para atender bem, entender de gente, estudar um pouco mais sobre isso. E fui fazer a minha pós, eu sou Master na gestão da experiência do cliente. E aí descobri que as pessoas, de alguma forma, elas são muito parecidas em termos de anseios, de comportamento. Todo mundo, ao final, quer se sentir importante. E a técnica para isso é que é o essencial. Como é que eu vou fazer cada um sentir importante? Porque a importância depende da história de cada um. Que legal, Rosana, que legal. Você mencionou um pouquinho da sua trajetória, formação, as suas especializações. E eu sei que você hoje é especialista na cultura Disney. Como que nasceu essa paixão? Como que é isso, Rosana? Conta para nós. As coisas aconteceram muito por acaso na minha vida. Primeiro, quando eu comecei, eu fui chamada pelo Senac para trabalhar, para dar treinamentos. E eu fui meio que assim, eu nunca tinha feito. Comecei, deu muito certo. E aí o Senac me chamou para negociar com a Leroy Merlin. E aí eu negociei, a Leroy Merlin gostou muito, isso foi criando um vínculo, e a Leroy Merlin falou: Rosana, monte uma empresa, porque a gente quer que você nos atenda. E aí eu criei a minha empresa, exclusivamente para atendimento, há 15 anos atrás. E aí a Leroy Merlin foi a primeira. Minha primeira nota fiscal é 01 Leroy. Então eu já nasci com um grande cliente. E aí os outros clientes começaram a chegar. E um deles foi o Shopping Cidade, que me pediu, foi muito legal, que me pediu para treiná-los na cultura Disney.
Eu ainda não conhecia a cultura Disney. Eu sequer tinha lido alguma coisa. E aí eles falaram, a gente quer que seja você, estude o tema. Estudei o tema, treinei todos os colaboradores no shopping, na época eram 300 pessoas, e a gestão foi para a Disney, fazer o curso na Disney, depois a gente voltou para fazer um comparativo, e aí eu entendi que eu precisava conhecer a Disney. E aí eu fui à Disney, fiz cursos com profissionais da Disney e me encantei por essa cultura e trouxe a metodologia de lá para utilizar nas empresas brasileiras. Que interessante, que interessante. Você falou um pouquinho da sua trajetória profissional, começou ali na rede bancária e foi se especializando e já ministrando, né, cursos, palestrando. Você teve aí um grande cliente, né, que você mencionou, Leroy Merlin. Que legal, parabéns. E você falou agora no final sobre essa especialização na área da cultura Disney. O que seria essa cultura Disney, Rosana? Pois é, a cultura Disney, ela é muito famosa e às vezes as pessoas acham que é algo complexo. Na realidade, ela é muito simples, mas o simples, às vezes, ele não é tão fácil de ser implementado. O Walt Disney, na década de 50, já pensava na experiência do cliente. Mas houve, na inauguração da Disneylândia, muitos erros que ele não previa. Então, os seguranças muito mal educados, muito hostis com o público, eles falsificaram os ingressos, acabaram as comidas, as bebidas, então foi um caos. E aí ele para durante uma semana para reestruturar e criar uma metodologia própria que não era terceirizada. E essa metodologia deu tão certo que eles abriram o Instituto Disney e milhares de dezenas de profissionais visitam o Instituto Disney para aprender essa metodologia. E basicamente o que é a metodologia Disney? Ela primeiro diz para você contratar pessoas alinhadas aos valores da sua empresa. Depois ela cita 3 pilares, a liderança, os clientes internos e os clientes. Para a Disney, a liderança é o mais importante. Bons líderes formam excelentes equipes. Para a Disney, as equipes são mais importantes que os clientes, porque equipes felizes geram a melhor experiência para o cliente. E aí sim, um cliente feliz, ele vai consumir sempre. Então a Disney, ela não quer só que você vá à Disney, ela quer que você assine Disney Plus, que você vá ao cinema, que você compre um presente, ela quer estar na sua vida o tempo inteiro. Para isso, ela gera a melhor experiência. E gerando a melhor experiência, ela não entra na guerra de preços. Então, a metodologia Disney basicamente contrate bons profissionais, treine, alinhe a sua cultura e gere a melhor experiência para o seu cliente, porque dessa forma ele vai estar com você a vida toda. Que legal, Rosana, que legal. Na sua fala eu percebo que você menciona muito pessoas, treinar pessoas. Você foi na Disney, participou desse treinamento. Voltando, como que foi isso? Chegou aqui no Brasil, tá, vou aplicar. E aí, como que foi? Veio com certeza encantada, né, com tudo que viu lá fora. Vim muito encantada, mas a Disney também erra. E eu sempre gosto de falar isso para as organizações, porque não existe uma organização perfeita. Mas a Disney tem algo que eu acho muito interessante. Ela é obsessiva por não repetir os erros. Primeiro, ela não quer errar, mas se ela errar, ela é obsessiva por não repetir. Então, ela aprende rapidamente com os erros e ela não repete isso. Como é que a gente aplica isso aqui nas empresas brasileiras? Lógico que lá é um mercado muito diferenciado, mas cuidar do engajamento do colaborador, treinar bem o colaborador, alinhar a tecnologia ao atendimento para gerar a melhor experiência na ponta, é algo que qualquer empresa de qualquer tamanho pode implementar. Mas claro que obedecendo aí a especificidade de cada segmento, de cada área. Que legal, que legal. Até pegando um gancho, né, na sua fala, uma das perguntas é a seguinte: o futuro está na automação ou no desenvolvimento de pessoas? Essa é uma ótima pergunta, né? O futuro está, ao meu ver, no equilíbrio entre os dois. Que bom que existe a tecnologia e que hoje ela nos ajuda e nos ampara para atender bem, mas em alguns momentos nada substitui a interação humana. Que legal, e você falou de equilíbrio, aí eu quero entender. Como que eu vou encontrar esse equilíbrio entre a tecnologia e a experiência humana ali no atendimento? Como que eu vou encontrar esse equilíbrio? Perfeito. Você pode implementar uma tecnologia para fazer um atendimento mais rápido para o seu cliente, por exemplo, um chatbot, quando ele está entrando ali, né, falando com você no WhatsApp. Então, pequenas interações que vão agilizar o atendimento do cliente e, aliás, essa turma mais jovem prefere, inclusive, um atendimento pela inteligência, um atendimento, né, da tecnologia do que o atendimento humano, para que você deixe as pessoas que atendem com mais tempo para atenderem no momento mais estratégico, um momento onde realmente o cliente demanda de uma interação humana.
Que legal, que legal. E até aproveitando, né, sobre esse processo de interação humana, a próxima pergunta é a seguinte: qual a importância da jornada do cliente e como as empresas podem usar a tecnologia para melhorar a retenção e a satisfação? Adoro essa pergunta. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a jornada do cliente, que é todo o processo que o cliente tem, qualquer ponto, qualquer interação com uma empresa. A jornada do cliente começa não no primeiro contato, mas quando ele pensa na empresa. Se ele pensa de um jeito que ele acha que ele não vai ser bem atendido, ele vai entrar em contato com essa empresa muito mais reativo. Por isso que a reputação da marca é tão importante. E aí a jornada do cliente vai durante todo esse processo, desde a compra até o pós-vendas. Então, se ele tem uma tecnologia que vá colocar todos os sistemas integrados, então o mesmo nível de atendimento que ele tem por telefone, vai acontecer por WhatsApp, vai acontecer nas redes sociais, isso ajuda a percepção de valor que ele tem em relação à empresa. É muito ruim quando esses canais não estão conectados e ele precisa falar uma coisa, às vezes no e-mail, depois ele tem que repetir a mesma coisa no WhatsApp, depois ele tem que repetir ao telefone, então aí você não está ajudando. Agora, quando a tecnologia é integrada, isso ajuda muito a encurtar esse caminho, a ouvir o cliente. Às vezes, depois de um atendimento, você tem lá aquela pesquisa, o que ele achou. Então, é uma forma também de saber se ele está satisfeito ou não, se tem algum ponto de atrito que possa corrigir com o cliente. Então, a tecnologia embasa o atendimento. E aí, em um momento que ele precisa realmente de uma interação humana, às vezes para reclamar, ou às vezes é uma compra mais específica, você tem uma equipe que deve ser treinada para continuar esse encantamento. Então, um complementa o outro. Que legal, você falou agora treinamento e equipes encantadas. A Rosana acabou de vender um projeto, né, o board ali está super animado com o projeto que a Rosana vai tocar. Você chegou dentro da empresa. Os colaboradores, como eles têm recebido esses treinamentos, esse processo de inovação? Como você tem percebido isso, Rosana? A gente tem algumas vertentes. Existem pessoas nas empresas que não querem crescer. Isso não eu estou dizendo de um jeito muito direto. E para essas pessoas não existe treinamento que vá fazer diferença. Seriam pessoas acomodadas, seria isso? Pessoas acomodadas, pessoas reativas, pessoas que às vezes acham que não tem nada a aprender. São comportamentos que às vezes destoam de quem acredita na melhor experiência do cliente. Para essas pessoas, eu acho que é importante dar uma segunda chance, mas não a terceira, porque ela pode contaminar o restante da equipe. Boa parte das pessoas são muito abertas ao treinamento, querem aprender, porque saber empregar as técnicas ajuda muito para o profissional e para o cliente, torna a relação mais fluida. Agora eu vejo erros, falando de tecnologia, que são muito amadores em grandes empresas. Eu tive, por exemplo, um problema com uma grande marca, liguei. Então, se eu liguei por telefone, como cliente, significa que eu prefiro este canal de atendimento. Correto. E aí a pessoa que me atendeu, me parecia uma pessoa muito jovem, talvez com pouca experiência, me disse o seguinte: eu vou te passar agora para continuar o atendimento por WhatsApp. E não é o que eu queria. E aí quando ela me passa por WhatsApp, eu que estava falando com uma pessoa, vem um bot para falar comigo, e aí ela vem depois, e aí ela me manda uma mensagem, exatamente aquela mensagem padrão: seja muito bem-vindo, qual é o seu problema? E eu já estava insatisfeita com a marca. E aí eu falo com ela: olha, conforme nós conversamos, é sobre isso. Aí ela manda uma outra mensagem, fala: Rosana, desculpa, desconsidere isso. E, infelizmente, o que ela me mandou de opção 1, 2 e 3 não resolvia a minha questão. Então, ou seja, você tem uma tecnologia que é muito importante, mas ela tem que estar alinhada e a pessoa tem que estar preparada para isso. Caso contrário, você vai causar um descontentamento ainda maior do cliente. Interessante, interessante. E falando, né, de tecnologia, a nossa próxima pergunta é a seguinte: a tecnologia tem transformado a forma como as empresas se comunicam com os clientes. Desde chatbot, né, acabamos de comentar aqui agora, e assistentes virtuais até personalizações baseadas em IA. Na sua visão, Rosana, quais são os principais desafios e oportunidades para usar essas ferramentas sem perder a humanização no atendimento? Os principais desafios, na minha opinião, primeiro é usar os dados da forma correta. A gente precisa, hoje as empresas têm muitos dados e às vezes não conseguem conciliar esses dados com a própria estratégia, com a própria cultura. Então é definir aquilo que é de fato relevante para a empresa e para gerar a melhor experiência para o cliente. Eu acho também que é muito importante que você alinhe esses dados
para gerar, como oportunidade, campanhas personalizadas. E aí, hoje, eu não estou numa fase, por exemplo, em um supermercado de receber fraldas de criança. Então, se a inteligência é usada, eles podem receber, baseados no meu hábito de consumo, aquilo que eu de fato compro. Então seria maravilhoso, por exemplo, um supermercado que soubesse que eu gosto de vinho, que me mandasse uma campanha de vinhos e que eu chegasse lá e tivesse um sommelier que entendesse sobre isso e que já tivesse um pouco do meu hábito para me levar para aquilo que eu gosto. Então isso pode ser aliado, então são oportunidades que tem. Agora, quais são os grandes gaps? É de fato conseguir traduzir isso e alimentar esse banco de dados. Eu tenho um cliente que ele tem um banco de dados maravilhoso, mas os vendedores não alimentam esse banco de dados. Então, ele quer mandar uma promoção no dia do aniversário, mas o vendedor não colocou o e-mail certo ou sequer colocou o e-mail ali num cadastro. É uma coisa muito simples e muito óbvia, mas ele não consegue mandar uma mensagem de feliz aniversário, uma promoção, porque a equipe não alimentou da forma que deveria um sistema que é um sistema básico. Ou seja, eles têm tecnologia, mas as pessoas não estão sendo treinadas da forma que deveria. Que interessante isso. Empresas hoje que focam em tecnologia, sem investir no desenvolvimento das pessoas, correm o risco na experiência do cliente. Existe o risco. Hoje eu tenho tecnologia, né? Eu acho que basicamente o que você finalizou sua frase. Eu tenho tecnologia, mas talvez eu acabe esquecendo de treinar ali os meus colaboradores. Como você enxerga isso, Rosana? Eu acredito muito que é preciso estudar o hábito de consumo do cliente, tanto do usuário quanto do cliente. Quantos carrinhos são abandonados? Uma hora que a pessoa está fazendo uma compra na internet por uma dificuldade, porque pede um número e outro número, e às vezes dificulta o número de cliques que você vai dar, isso pode impactar, né, na sua desistência ou você continuar a comprar. A mesma coisa quando você entra numa empresa. Se são muitos pedidos, muitos dados, se você dificulta o cliente, isso impacta na percepção dele de valor, impacta também no hábito de consumo. Então, a pirâmide da experiência do cliente primeiro, resolva o problema do cliente. Depois, com o máximo de autonomia que ele puder e com o mínimo de tempo. E depois, com conexão emocional. Então, qualquer empresa, se ela está atuando na tecnologia ou não, ela precisa entender qual é o problema do cliente e o que ele quer. Então, se eu vou comprar uma passagem aérea, por exemplo, eu quero comprar de uma forma rápida, eu não preciso de uma interação humana, eu quero que seja fluido. Mas se eu tiver alguma dúvida, eu não quero ligar e demorar para me atender e que fique 40 minutos dizendo que a minha ligação é muito importante. E aí o número 1 é para compra, o 2 é para isso, mas para atender a minha demanda é o número 9 e ainda assim nossos atendentes estão muito ocupados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tecnologia ela é importantíssima, as pessoas querem empresas mais tecnológicas, mais ágeis, mais personalizadas, mas elas também precisam da interação humana. Então esse é o desafio, tecnologia e desenvolver, porque você não vive mais sem tecnologia, mas desenvolver a equipe não só para atender bem, mas para entender da tecnologia, para poder alimentar essa tecnologia e para poder ofertar produtos mais personalizados para o cliente. Que legal, Rosana, que legal. Você fala muito, né, de pessoas, treinamentos, processos e muitas das vezes a empresa, né, ali aquela organização tem muita tecnologia embarcada, mas acaba esquecendo ali das pessoas que precisam controlar aquela tecnologia, algo que está sendo desenvolvido para ofertar ali para o cliente, para poder melhorar de fato a experiência. E você chegou num projeto, porém o pessoal não tem recurso financeiro para poder investir em tecnologia, mas optaram em desenvolver as pessoas e num segundo momento adotar tecnologia de acordo com o negócio dela. O que você faria nesse sentido? Tá, ok, vamos treinar as pessoas. Seria um caminho interessante para as pessoas, para as empresas que não teriam recurso financeiro naquele momento, mas optou em investir nas pessoas? O que você falaria sobre isso? Eu acredito que investir nas pessoas é essencial.
ter uma técnica para atender, quando o seu cliente chega, olhar nos olhos, sorrir, deixá-lo à vontade, não forçar um atendimento, não ser excessivamente agradável, porque é chato também, usar as melhores palavras, melhor tom de voz, isso tudo é muito importante. Mas isso não impede de você também criar uma pequena base de dados que seja em uma planilha de Excel, anotando o aniversário, anotando as preferências. Então, há 15 anos atrás, eu tenho uma vendedora que hoje ela nem trabalha mais com vendas, que ela me atendia e ela sabia o que eu gostava. Como que ela fazia isso? Ela anotava isso numa caderneta. E quando chegava o tipo de roupa que eu gostava, ela me ligava e falava: Rosana, chegou aqui a saia que você gosta, o vestido que você gosta. Ela não tinha isso na mente, ela tinha isso anotado. Não eram todas as vezes que ela me ligava que eu iria comprar, mas eu não tinha coragem de comprar em outra loja que não fosse com ela. Então eu atravessava a cidade, tinha lojas mais próximas, por me sentir importante, por saber que eu não era mais uma. Então, quando o cliente se sente importante, a tendência é que ele volte. E aí o treinamento pode possibilitar que esse cliente se sinta tão importante, mesmo que você não tenha a tecnologia. Mas isso não é desculpa para que você não organize minimamente a sua base de dados. Que interessante, que interessante. Pesquisando ali nas suas redes sociais, tanto no seu LinkedIn, quanto no seu Instagram, no seu site, né? Pessoal, nós vamos deixar todas as informações aqui da Rosana, o site, como ela vem desenvolvendo o projeto dela, e vocês vão poder conhecer um pouco mais. Pesquisando ali bem, formatamos a seguinte pergunta. No universo digital e da tecnologia, a personalização ela é essencial. O que podemos aprender com a cultura Disney sobre a personalização e o uso dos dados para melhorar o atendimento? Você sabe que a Disney demorou um pouco para essa área tecnológica. É mesmo? A concorrência da Disney é mais tecnológica, ou era, do que a Disney. Porque a Disney sempre foi muito do contato. O Walt Disney era completamente contra que quem estivesse nos parques tivesse acesso ao mundo exterior. Eu acho que se hoje ele estivesse vivo, seria difícil para ele entender que as pessoas estão dentro do parque com uma internet funcionando. Mas o que a Disney faz? Por exemplo, você tem uma Magic Band, que é um relógio, parece um relógio, que quando você pode comprar esse relógio, e aí você passa em qualquer lugar que você vai, você consome por meio desse relógio que tem um leitor. Ou você pode passar o cartão também. Então ela sabe o horário que as pessoas chegam, qual é o horário de maior fluxo, ela sabe qual é o alimento que mais vende, qual é o produto que mais vende, qual é o parque que mais vende, em qual estação do ano mais vende. Então, sabendo disso, ela se comunica de uma forma muito personalizada com as pessoas. Então, você recebe sempre, pelo e-mail, alguma chamada da Disney indicando aquilo que você gosta, e ela usa isso de uma forma preditiva. Se você me deixar aqui, eu vou te contar um caso que é super interessante da Disney. Quero saber sobre ele. Falando sobre operação. Quando você chega na Disney, você não para onde você quer. Você para exatamente onde eles te mandam e exatamente na vaga que eles te mandam parar. Sério isso? Diferente daqui, que às vezes você chega primeiro e quer parar próximo, no primeiro. Não, você não pode. Você vai parar exatamente no lugar onde a Disney te estipulou para chegar e ficar. E aí eu fiquei muito curiosa para saber sobre isso. Por que eles fazem isso? Porque mais de 120 mil pessoas por dia visitam os parques. E aí eles precisam ter um controle disso, porque as pessoas se esquecem de onde eles pararam o carro. É Sim. imenso o tamanho do estacionamento, apesar de que é escrito no chão, tem o lugar, mas vem um trenzinho te buscar, e esse trenzinho vai te levar para o monorail, até você chegar, por exemplo, no Magic Kingdom. Então, é uma saga. Então, as pessoas se esquecem. E aí, se você se esquecer, Fernando, eles perguntam para você assim: Fernando, que horas você chegou no parque? Você vai dizer: eu cheguei por volta de 8h30. Então, se você chegou por volta de 8h30, eles abrem o mapa e falam: você está lá no estacionamento da Cinderela. Vamos lá que nós vamos achar o seu carro. Gente. Porque eles, já sabendo que você pode se perder, eles agem de uma forma preditiva. E aí eles chegam lá e vão achar o seu carro. Só que mais de 6 mil pessoas por ano esquecem o carro com a chave dentro ligada. Meu Deus, e aí? E aí, como o carro ele está ali, né, sem bateria, eles têm uma equipe que eles acionam, a equipe chega rapidamente, abre o seu carro sem danificar, e se tiver acabado a gasolina, eles ainda colocam 2 litros de gasolina em média, que é o suficiente para chegar num posto que sempre é muito próximo. Isso ajuda a experiência do cliente, mas isso ajuda também o processo da Disney. Por quê?
Ao colocar em cada lugar específico para você parar, você não precisa ter profissional em todos os locais do estacionamento. À medida que vai enchendo um lugar, eles vão se deslocando para o outro. Dessa forma, incrível. É muito legal, né? Dessa forma, a iluminação só vai ficar onde de fato é necessário, a limpeza de fato onde é necessário e as pessoas onde de fato é necessário. Então, os processos e a tecnologia amparam não só a própria empresa, como os visitantes do parque. Gente, que incrível, que bacana. E assim, eu vejo a paixão que você fala sobre esse processo, eu vejo assim nos seus olhos como é bacana, né? Que você vem orquestrando tudo isso. E aí, essa sua experiência que você teve lá e que você vem trazendo aqui para o Brasil. Que bacana isso. E, claro, a nossa pergunta, né, tem a ver exatamente com essa paixão que você tem. Como a sua paixão pela Disney influencia a forma como você conduz o seu negócio e experiência com o seu cliente? Meus olhos brilham mesmo, porque eu acredito, e isso é uma crença minha, que a gente veio ao mundo para servir. E atender bem é um ato de servir mesmo, não é? É fazer bem pelo outro. A Disney, ela é uma empresa extremamente capitalista. Ela é uma empresa cara, porém ela te faz sentir de uma forma que ninguém sente. Então, a primeira vez que eu fui à Disney, a gente proporcionou para minha filha um dia de princesa, que acontece no castelo, você paga a parte e a menina fica lá uns 40 minutos e tem um pirlim-pim-pim mágico e vai maquiando. Só que quando ela sai, todo mundo identifica que ela é uma princesa porque é diferente a pintura. Então, as pessoas vão reverenciando essa princesa. E quando a gente foi tirar a foto com o Mickey, quando o Mickey viu, ele, oh, princess, e agachou e rodou como se ela fosse uma princesa. Isso no coração de uma mãe, você fala, valeu a pena todo investimento. E aí você sai de lá encantado e cai onde? Em uma loja que só vende produtos do Mickey. Sempre é assim, conexão emocional e consumo. E ela tinha direito a comprar um brinquedo, e ela quis comprar um brinquedo que solta bolinhas de sabão. Você compra isso em qualquer outro lugar, inclusive aqui no Brasil, mas é uma experiência de comprar lá. E aí ela começou a soltar as bolinhas e o chão era carpetado. E eu falei, Júlia, não deixa fazer, porque o chão carpetado é molhado, vai deixar às vezes mal cheiroso aqui. E aí o cast member, que eles chamam membro do elenco, quem trabalha lá, falou, olha, ela tá na Disney, aqui ela pode tudo. Gente, que bacana. Então você paga mais, mas você se sente uma pessoa diferenciada. Qualquer que seja o mercado, ainda que não seja um mercado de luxo, um mercado que você vai pagar mais, se você se sente acolhido, se você se sente respeitado, se você sente que você não é mais um, isso faz muita diferença. Você vai querer voltar lá. E não só no seu consumo. Dentro de você, não tem nada pior do que você chegar em um lugar e não ser respeitado, onde as pessoas te olham com um olhar que vai te discriminar, onde você se sente diminuído, maltratado. Então, eu sempre defendo que, independentemente se o cliente vai comprar ou não, gere a ele uma boa experiência. Faz bem para a marca, faz bem para ele e faz bem, sobretudo, para você, porque é algo que volta. Que legal, que legal. No início, né, da nossa fala, da nossa conversa, eu te apresentei, né, falando ali um pouco da sua experiência. Eu acredito que você tem vários projetos, vários cases de sucesso. Eu gostaria que você comentasse falasse de alguma experiência que foi marcante. Eu imagino que foram várias, mas qual é o case, qual é a experiência que você executou ali dentro de um projeto? Poxa, esse aqui me marcou. Eu tenho a felicidade de trabalhar com clientes maravilhosos, assim, e eu vou desde funerárias até tratores multinacionais, e eu sempre procuro visitar antes o cliente, escutar a equipe, entender as dores desse cliente. Algo que me marcou muito, eu fiz um projeto com o Grupo Tauá, que também eles adotam a filosofia Disney. Eu treinei os colaboradores, eu não lembro agora quantos são, acho que foram 2.000 colaboradores, e lá eu tive uma experiência que foi quando o Mickey chegou, tinha uma colaboradora cega, e ela disse assim, eu nunca vi o Mickey, deixa eu ver o Mickey, e eu tenho isso filmado, a gente, claro, e aí o Mickey abaixou, e ela
ficava ali sentindo o Mickey chorando e todo mundo chorando junto. Nossa. Então é mais do que um treinamento, é de fato a gente proporcionar às vezes experiências únicas para as pessoas. Treinei já a Localiza foram mais de 8.000 pessoas na Localiza e é muito interessante porque assim, existe lá também um desejo genuíno de atender bem o cliente e às vezes com a correria do dia a dia, eles são muito cobrados, né? Eles não têm esse tempo às vezes de treinar ali, então parar as pessoas em um auditório e as pessoas falam, Rosana, isso faz diferença não só para o meu trabalho com o meu cliente, mas a diferença na vida, porque à medida que eu aprendo as técnicas para atender bem o cliente, eu emprego na minha família, eu emprego com as pessoas do meu relacionamento e isso faz com que eu melhore o meu relacionamento de uma forma geral. E aí a partir disso eu comecei a fazer mentorias de comunicação, porque eu acredito que a comunicação pode melhorar a vida das pessoas. Então meu case de sucesso, se eu puder dizer assim, é de alguma forma tentar fazer a diferença na vida das pessoas, não só para que elas vendam mais, mas para que elas sejam pessoas melhores. Nossa, que bacana, que bacana. Claro, nem tudo são flores, né? Você mencionou aí alguns dos projetos que você orquestrou. Teria algum caso engraçado que você teve que lidar ali? Peraí, vamos colocar isso aqui no trilho aqui. Tem algum caso, não precisa mencionar nome, mas algum caso engraçado na consultoria que você... Existe isso? Existem vários casos. Já me contrataram para falar para um grupo de estudantes e que era importante que eles soubessem como se portar. E aí eu estava grávida, inclusive, da minha filha caçula, e preparei todo um material e era para muita gente. E aí foram 4 pessoas. Das 4 pessoas, uma estava fugindo do horário de almoço e foi dormir. Meu 2 Deus. não eram universitários e um outro que estava lá era, mas não estava interessado. Então eu falei praticamente para as paredes. Então isso às vezes acontece. É uma questão de um briefing que não foi bem executado, né? Mas já aconteceu, é tão interessante assim, tantas coisas que acontecem, já aconteceu na hora de entrar, a roupa rasgar, e aí como é que você vai fazer? E você pega emprestado, mas você tem que estar lá. E eu tenho um caso que você me pergunta se é engraçado? Sim. Eu teria um pouco mais trágico para dizer, mas é a questão respeitosa. Mas tem um engraçado, eu treino motel. Meu Deus. E motel é algo muito específico para treinar. Só que você também precisa preservar a identidade dos hóspedes, né? Eu não posso ter acesso a nada, mas era importante que eu entendesse quem era. Então eu já passei uma madrugada sentada na guarita, no chão de um hotel, sem poder olhar quem é que está entrando, escutando como é que eles falavam, para saber qual era a percepção deles, qual era a intenção deles. Então assim, num chão frio, porque não tinha outro jeito. Mas não podia rir também não, né? Não podia rir, e aí não podia saber quem é, e não podia ser revelado o nome, nada disso. Mas era importante para eu conhecer quais eram os hábitos e, a partir de então, criar um treinamento específico para as meninas. Meu Deus, que engraçado, né? Eu nunca ouvi algo nesse nível, né? Um treinamento, né? Para esse tipo de mercado. Eu acredito, Rosana, que existem várias consultorias, né? De renome, né? Não só aqui no Brasil, fora também, inclusive consultorias de fora, palestrantes de fora, que vêm para o Brasil fazer esse tipo de treinamento, né? Voltado ali à experiência do usuário, treinamento, né? Para os colaboradores ali de determinada empresa. Eu gostaria que você falasse, né, do diferencial de você. É claro, olhando aqui para essa câmera, vendo o seu peixe, fique à vontade. Qual que é o diferencial de vocês? Fique à vontade para poder falar sobre o trabalho, os projetos, tá? Fique à vontade. Tá, muito obrigada. Existem pessoas maravilhosas no mercado, existem empresas maravilhosas, mas eu sempre pautei com a minha equipe por trabalharmos com coisas simples, aplicáveis e que fizessem diferença no dia a dia das pessoas. Então, do que a gente foge lá na empresa? Com todo respeito aos meus colegas que trabalham com isso, mas esses gritos de guerra, essas questões que as pessoas saem com a motivação lá no céu, mas no dia seguinte elas não sabem como aplicar a técnica com o cliente, como melhorar o relacionamento com a equipe, como desenvolver o próprio time. Então a gente trabalha sempre com muita simplicidade, com aplicabilidade e respeitando cada segmento e cada empresa. Então, para nós é importantíssimo conhecermos a operação, conhecermos os desejos dos próprios colaboradores internos, para que a gente possa, de fato, ofertar algo que vai fazer diferença para eles. Que bacana, que legal, que legal. Eu acho que você, gestor,
você CEO aí, por favor, vamos deixar todas as descrições aqui, vai lá e confere o trabalho que ela vem desenvolvendo. Rosana, avançando aqui, né, para o nosso bate-papo, eu queria entender de você, perspectivas, planos futuros, os projetos, o que você como palestrante, né, tem aí como perspectiva, o que você está planejando aí para os próximos anos aí? Compartilha conosco, por favor. A gente está no momento agora de rever a nossa metodologia para torná-la ainda mais eficiente e dentro disso, eu estou escrevendo um livro sobre atendimento e sobre comunicação. Que legal. Porque faz muito sentido para mim que a comunicação é o elo que vai juntar tecnologia, que vai juntar comportamento, conhecimento, para poder transformar isso em valor para o cliente. Então, eu estou lançando também, nos próximos meses, um curso de comunicação e tenho feito cada vez mais mentorias de oratória com as pessoas. E é muito interessante, porque tem gente que tem dificuldade de se posicionar e tem gente que se posiciona demais e precisa, às vezes, falar um pouco menos. Então, eu tenho ajudado os profissionais nesse sentido também. Que legal. E para conhecer todo esse projeto que você está desenvolvendo, vai estar disponível nas suas redes sociais, no seu site, tudo certinho, né? Tudo certinho. No meu site é www.rosananogueira.net e lá você tem o contato para as redes sociais também. Que legal, Rosana, que legal. E finalizando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para alguém, fizesse um agradecimento, fique à vontade. E é claro, né? Para essa câmera aqui. Claro. Primeiro eu agradeço a você a oportunidade. É muito bom poder falar sobre a experiência do cliente com quem acredita também e tem os mesmos valores. Então, obrigado pela oportunidade. E se eu puder dizer, né, alguma coisa, dar algum conselho, é aquilo que eu aprendi com a Disney, que é muito simples. A fórmula do sucesso é entregue 100% mais um. Faça bem feito aquilo que você prometeu, aquilo que você se comprometeu com o cliente, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de respeito que a sua concorrência. Você não precisa inventar a roda para gerar a melhor experiência. Você precisa simplesmente entregar aquilo que ele espera com um pouco mais de magia e isso é feito com respeito, é feito olhando nos olhos e é feito de um jeito muito natural. Obrigado, Rosana. Eu adoraria ficar muito mais tempo aqui te escutando, ouvindo você falar com esse brilho, né, nos olhos sobre esse processo que você vem desenvolvendo aí na sua carreira. Obrigado, tá, por compartilhar o seu tempo, compartilhar essa experiência, né, com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, e eu estou muito feliz. Estou saindo daqui hoje transformado com uma ideia muito legal, muito diferente do que eu tinha dessas questões de palestras, voltada aí para essas culturas, vamos dizer assim, e eu vi que você falou de um jeito mais fluido, mais amigável, e estou assim, com o coração cheio de... Tô feliz. Tá? Obrigado mesmo pela sua presença e te agradeço mais uma vez. Imagina, eu agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer estar aqui e eu sempre aprendo muito com as pessoas e você é extremamente gentil e acolhedor. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você. E é isso aí, pessoal, se você ainda não conhece o nosso projeto de podcast, já curte esse vídeo, compartilha com quem precisa, porque que conteúdo maravilhoso. Eu faço questão que você compartilha e deixaremos todas as informações aqui para você conhecer um pouco melhor do trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, bora lá e até o próximo vídeo. Valeu! Bye.